Agora é vez de entrarem em cena Jerónimo de Sousa e Pedro Passos Coelho num debate frente a frente moderado por Judite Sousa. Para todos, muito boa noite. Ao meu lado estão Pedro Passos Coelho e Jerónimo de Sousa. Por sorteio, a primeira pergunta é para Jerónimo de Sousa. Boa noite a ambos. Boa noite. Jerónimo de Sousa tem acusado o PSD de querer impor aos portugueses, se vencer as eleições, um programa mais duro do que o programa da Troika. Como é que fundamenta essa crítica? Bom, eu creio que aquilo que é determinante, aquilo que é fundamental, é saber que há três partidos que têm um programa comum. Um programa em que a Troika estrangeira impõe condições precisas e concisas, perfeitamente blindadas em relação às medidas de austeridade contra os trabalhadores, os reformados, o povo português, admitindo apenas, digamos, qualquer medida de agravamento e não de melhoria em relação a esse programa. Bom, e obviamente eu queria aqui explicitar que se é verdade que o PS apresentou um programa mais ou menos híbrido, que parece que nem refere a questão do acordo com a Troika, também é verdade que o PSD, portanto, mantendo como estrutura fundamental esse acordo que assinou, é mais troiquista que a Troika, designadamente em relação à explicitação de algumas matérias. Como por exemplo? Como por exemplo, em relação à legislação laboral. Aquilo que oferece, portanto, às jovens gerações é de facto mais precariedade, sobrevalorizando o trabalho temporário. Mesmo em relação, por exemplo, aos contratos a prazo, que sendo um vínculo precário, pelo menos têm direitos. Quer substituir por um período experimental de 6 meses, como é sabido, enfim, o trabalhador tem direito a uma remuneração e não tem mais direitos. Em relação, por exemplo, às privatizações, não é que o PS não tenha idealizado, mas, por exemplo, a privatização da água, um bem da vida, uma questão que, mesmo no quadro da União Europeia, portanto, continua a ser pública, portanto, o PSD aparece com uma proposta de privatização, vai ter dificuldade em explicar, portanto, aos eleitores como é que é possível, portanto, aquilo que é fundamental para o ser humano, portanto, enfim, é transformado do ponto de vista do PSD num negócio. Mas vamos então primeiro à questão dos despedimentos, das alterações em matéria de legislação laboral. Pedro Passos Coelho, flexibilizar, liberalizar os despedimentos é a proposta do PSD? Muito boa noite, em primeiro lugar, ao deputado Jerónimo de Sousa também. O deputado Jerónimo de Sousa tem inteira razão num aspecto. Nós vamos ter, durante os próximos 3 anos, um programa bastante duro, que foi negociado entre o Governo e a missão da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional, e é impressionante que o Primeiro-Ministro tenha conseguido não explicar o que era esse acordo, mas explicar o que não era o acordo. Deixe-me começar por esta questão, porque ela é muito importante, não tem que ver diretamente com este nosso debate, peço desculpa ao deputado Jerónimo de Sousa por isto, mas é importante para toda a campanha que se vai seguir. O Primeiro-Ministro começou por apresentar um não acordo, o que não estava no acordo. Comunicou aos portugueses o que não existia no acordo. E hoje insistiu em comunicar o que não está no programa do PSD. Mantém-se, portanto, muito fiel. Mas dado que esta matéria roça, em alguns aspectos, o terrorismo político, eu queria começar esta minha intervenção... Acusa o Partido Socialista de terrorismo político? Queria começar esta minha intervenção neste debate por repudiar esta maneira de fazer política. Relativamente à taxa social única, que é a TSU, que, no fundo, são as contribuições para a segurança social pagas pelas empresas, também pelos trabalhadores, o PSD toma no seu programa aquilo que está no programa que foi apresentado pela missão e que o Partido Socialista também, o Governo, rubricou. Mas o PS não vai mais longe ao propor uma redução de 4%? Não, na medida em que o acordo deixa liberdade para o próximo Governo poder, na altura da preparação do Orçamento de Estado para 2012, ver qual é a folga que tem para poder fazer o quê? Reduzir os custos das empresas de forma a tornar, sobretudo na área da exportação, as empresas mais competitivas e, portanto, para poderem criar mais emprego, que é um dos problemas principais que o país tem hoje. Ora, nós temos uma de duas possibilidades. Ou cortamos salários, e esse não é o meu modelo, e julgo que o deputado Jerónimo de Sousa concorda comigo,
nós não temos salários elevados em Portugal. E, portanto, não podemos ganhar no curto prazo competitividade para as empresas cortando salários. A única possibilidade, portanto, o Grupo de Missão reconheceu, e aqui também o Partido Social Democrata reconhece, se tivermos a possibilidade de usar a reestruturação do IVA, não para tapar o buraco do déficit, mas para poder permitir dar mais competitividade às empresas, isso é preferível. Mas já que fala na redução da taxa social única, quero ouvir o Jerónimo de Sousa sobre esse ponto. Com certeza, mas deixe-me só concluir dizendo o seguinte. O Primeiro-Ministro e candidato engenheiro José Sócrates hoje resolveu acusar o PSD de querer eliminar a taxa intermédia, dizendo que eu tinha defendido que não deveríamos mexer nas taxas marginais. Evidentemente que ele não sabe o que significa taxas marginais. As taxas marginais de imposto hoje são de 6% na taxa reduzida, de 13% na taxa intermédia e de 23% na taxa normal. E aquilo que eu disse hoje de manhã é que não iria mexer nessas taxas marginais. Mas na reestruturação do IVA, isto é, os produtos, os bens que podem estar sujeitos a cada uma destas taxas podiam ser reclassificados. E aquilo que se passou é que nos acusaram. Que tipo de bens? E o que se passou é que nos acusaram, todos os bens. O que nos incluindo acusaram, bens alimentares? Não, já lá iremos. Aquilo que o Primeiro-Ministro nos acusou foi de querer acabar com o IVA intermédio para a restauração, que é absolutamente falso. Nós, nas últimas... o ano passado, quando... Tem de concluir esse ponto, por favor, para dar a palavra ao Jerónimo de Sousa. Quando negociámos com o Governo a nossa abstenção no Orçamento de Estado e o Ministro das Finanças apresentou uma reestruturação justamente do IVA para 2011, nós opusemos a que ela pudesse envolver o cabaz de bens alimentares essenciais. E é o que faremos quando formos governo. Em relação a este ponto da taxa social única, Jerónimo de Sousa, admite o princípio de se reduzir a taxa social única, que de resto consta do programa da Troika, se isso significar empresas mais competitivas e criação de emprego? Bom, eu ouvindo agora o Dr. Passos Coelho, portanto, e à tarde também, portanto, no debate sobre fiscalidade, ele colocava, portanto, o doutor colocava uma questão que é, bom, se existir outro caminho a não ser este, digam em relação à competitividade das empresas. Nós dizemos que há outro caminho. Por exemplo, é sabido que as empresas, em termos de competitividade, têm um problema central, que são os custos dos fatores de produção. Estamos a falar de combustíveis, estamos a falar de portagens, estamos a falar de eletricidade, estamos a falar de gás, estamos a falar de transportes, estamos a falar de comunicações. Estes são os fatores fundamentais, para além da questão da gestão, das novas tecnologias, da sua modernização. Este é o elemento fundamental, não são os salários, como é sabido, para o aumento da competitividade. E aquilo que o PSD recusa é, de facto, encarar esta questão, porque, naturalmente, teria que se considerar os chorudos lucros da Galp, que conseguiram, com a liberalização decidida pelo PSD, quintuplicar os seus lucros. Portanto, sim ou não, portanto, era preciso baixar o preço dos combustíveis? Sim ou não, portanto, deveria considerar-se medidas de exceção em relação, portanto, às nossas empresas, em relação à nossa agricultura? Mas, portanto, o PCP opõe-se a qualquer descida dos impostos sobre o trabalho? É que, de facto, a proposta que é, portanto, uma descapitalização da Segurança Social. O Dr. Passos Coelho só falou de metade da proposta, porque, simultaneamente, também quer o plafonamento, ou seja, que os maiores descontos para a Segurança Social sejam privatizados. E, obviamente, nós temos experiências até internacionais em que esse plafonamento e essa privatização dos maiores descontos acabaram por ser muitas vezes dramáticos para quem recorreu a esse sistema. Sim, até porque acho que estas questões são importantes e se perdermos um bocadinho de tempo à volta delas, eu acho que o país ganha em percebê-las melhor. E eu esforçar-me-ei por dizer, em primeiro lugar, que concordo com a visão que o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa aqui apresentou quanto aos custos das empresas. Nós precisamos de reduzir os custos de contexto das empresas. Mas ele é contra a diminuição da taxa social única. Pois nós já sabemos. Mas eu vou explicar porque é que eu não sou. Mas concordo que temos os dois um ponto em comum. Em Portugal não temos uma regulação suficientemente eficiente e transformamos aquilo que eram monopólios públicos em quase monopólios privados que impõem à generalidade das empresas custos demasiado elevados, quer nos combustíveis, quer na energia, quer em outros domínios. E, portanto, nós precisamos de maior concorrência e de maior regulação. Estou inteiramente de acordo. A questão da segurança social, para ser breve, aquilo que nós propomos justamente é utilizar a receita adicional da reestruturação do IVA para conseguir compensar a descida até 4 pontos percentuais. Nós não dizemos que será exatamente esse valor. Vamos ver
qual é a folga que fica em função do programa de ajustamento. Mas onde é que vai buscar os 1.500 milhões de euros que representam a redução de 4%? Não são 1.500 milhões de euros. Essa é uma conta linear que é feita para todas as empresas. Nós estamos a pensar em particular na exportação e há mecanismos que podem ser vistos com a União Europeia neste sentido, ou então, se quiser, impondo metas de produtividade mais agravadas para o chamado setor não transacionável, quer dizer, mais protegido da nossa economia interna. Mas, portanto, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, não, a Segurança Social não fica descapitalizada, porque aquilo que nós conseguimos obter de maior receita do lado dos impostos sobre o consumo será para transferir para a Segurança Social. Quanto à questão que suscitou, que é importante, do plafonamento da Segurança Social, é uma medida que nós dizemos que deve ser estudada para o futuro. Nem sequer nos comprometemos com ela para estes 4 anos. Mas dizemos que é preciso estudá-la. O que é que significa o plafonamento, ou se quiser, criar um limite máximo para as pensões? Significa, como é o caso de Espanha, que a pensão atribuída pelo Estado não é superior a um determinado valor. E da mesma maneira, os descontos que as pessoas fazem, que os trabalhadores fazem, estão proporcionados a esse valor. Significa que as pessoas descontarão menos para a Segurança Social e no final da sua vida terão uma pensão que será mais reduzida, o que significa que terão de patrocinar elas próprias outros mecanismos para poderem garantir... Deixe-me ouvir Jerónimo de Sousa sobre esse ponto. Com certeza. Bom, em primeiro lugar, portanto, eu creio que há aqui um nevoeiro que, possivelmente devido a limitações de conhecimento económico, como é que é possível, portanto, que o IVA seja de elástico, ou seja, como é que não vai ser aumentado e, simultaneamente, vai produzir mais receitas. É uma contradição, tanto que o PSD... Não compreende a aritmética do PSD. Não compreendo, por porque não alargamento explica, da base tributária. porque, de facto, se há mais receita, há mais impostos. É uma verdade, portanto, implacável, se quisermos. Depois, também, em relação, portanto, a estas medidas da Segurança Social, aquilo que nós dizemos é que, tendo em conta o caráter universal, portanto, e geral da Segurança Social, que esta privatização disfarçada, ouvimos agora que é apenas para estudo. Bom, se é apenas um estudo, os portugueses parecem ficar mais descansados, mas quem quer estudar quer alterar. Portanto, e nesse sentido, eu creio que nos parece uma medida de falsa solução, porque o IVA, o aumento do IVA, portanto, tem um problema. É um imposto mais cego, como é sabido. Hoje anda na casa dos 30 e tal % de impostos indiretos, em que todos pagam, é verdade, mas custa a pagar mais é quem menos tem, menos pode, é sabido, e que nesse sentido, portanto, nos parece uma falsa solução. Aquilo que nós consideramos fundamental para as empresas, para o nosso aparelho produtivo, para a nossa produção nacional, é de facto centrar, portanto, na questão dos custos, fatores de produção, porque nós andamos pelo país e não estou aqui a inventar nada, portanto... Mas o PCP tem alguma proposta em matéria de política fiscal, considerando que essa é uma das imposições decorrentes do acordo da Troika? Sim, nós consideramos, portanto, recusamos, portanto, qualquer medida draconiana, portanto, considerando irreversível qualquer decisão dessa matéria. Nós consideramos que, e é uma questão que os portugueses se interrogam hoje, há dinheiro. Onde é que ele está? E é preciso ir buscar onde ele está. Mas, por visto, não há dinheiro. Faltam 78 mil milhões de euros ao Estado português. Dizem, porque temos que ver, portanto, enfim, como é que isto, estes tais 78 mil milhões de euros, primeiro, como é que vai ser pago? Portanto, infelizmente, soubemos hoje que aquilo que os portugueses vão pagar é cerca de 35 mil milhões de euros só de juros. Ou seja, vêm 78 mil, vamos ter de pagar 112 mil milhões de euros. Mas qual era a alternativa que o Partido Comunista Português via perante a situação de pré-bancarrota a que o país chegou? Mas esta questão, deixe-me completar o raciocínio. Ou seja, para onde é que, portanto, vai o dinheiro? Eu digo isto porque um cidadão, portanto, ontem perguntava-me esta coisa. Você que anda nestas coisas da política, eu percebo que vou ver o meu salário congelado, que vou pagar mais impostos, que vou pagar mais na saúde, que o custo de vida vai aumentar, mas vem este dinheiro, para onde é que vai este dinheiro? E a questão que PS, PSD e CDS nunca explicam aos portugueses é que desse dinheiro, como digo, portanto, 35 mil milhões, é dinheiro que vai ter que ser pago nos próximos 7 anos e meio. Com uma característica interessante, que é o FMI vai levar uma fatia boa,
mas a tal União Europeia solidária, de coesão, tanto que, enfim, estes partidos referem, ainda cobra mais. Mas qual era a alternativa? Qual era a alternativa para o PCP? Não pagar aos credores, não assumirmos as nossas responsabilidades internacionais? Essa tal ajuda, que afinal não é ajuda nenhuma, vai direitinho, aquilo que sobrar, para um fundo de garantia de 35 mil milhões de euros para o setor financeiro. 12 mil milhões dos quais para a Caixa dos bancos sem juros. Ou seja, quer dizer, sem juros para eles, porque os portugueses vão pagá-los com língua de pau. E, nesse sentido, portanto, o que nós consideramos é que havia uma alternativa. Qual era? Obviamente temos uma proposta de fundo, tanto, como sabe, de reestruturação da dívida, de renegociação da dívida, mas mesmo no plano imediato. É sabido, portanto, está no Banco de Portugal, portanto, das suas estatísticas, que cerca de 55 mil milhões de euros andam, portanto, em aplicação de títulos e obrigações. Não é património, repare. Portanto, títulos e obrigações andam pelo estrangeiro. Até algum, e eu sublinho isto, porque é uma informação, portanto, que dou ao PSD, portanto, e dou aos portugueses, por exemplo, 1.600 milhões de euros estão aplicados, por exemplo, no déficit da dívida pública do Japão. E 1.200 milhões de euros estão aplicados na dívida dos Estados Unidos. Agora pergunto, portanto, dizem assim, bom, mas essa proposta não é execuível. Então esse dinheiro, que, como digo, portanto, está em circulação, em títulos e obrigações, não poderia reverter, bastaria 30% desse dinheiro. Poderia não responder às necessidades de financiamento imediatas do Estado português. Eu gostaria muito que o deputado Jerónimo de Sousa tivesse razão, mas não creio. Mas já agora deixe-me perguntar, gostava que explicasse, há pouco falou no alargamento da base tributária do IVA como forma de compensar a redução em 4% da taxa social única. Gostava que explicasse esse ponto. Até 4%. Não, isso é muito simples. Existem produtos que estão sujeitos às diversas taxas. Dou-lhe só um exemplo. A eletricidade, por exemplo, hoje está sujeita à taxa mínima reduzida, que é de 6%. Só o efeito da atualização da eletricidade, por exemplo, se for para a taxa máxima, provoca uma receita adicional de cerca de 500 milhões de euros. Mas isso por é exemplo, aumentar a eletricidade. não estou a dizer que seja esta a medida. Estou a dar um exemplo de grandeza. O que é que isto significa? Significa que, se o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa tivesse razão, nós não precisaríamos ter pedido ajuda. O problema está em que os títulos que são detidos por entidades nacionais, que são detidos em dívida de outros países por razões de diversificação de carteira, quer dizer, de quem precisa de não pôr os ovos todos no mesmo cesto, porque quando se põem, em termos financeiros, os ovos todos no mesmo cesto, significa que o rating é cortado. E quando é cortado, fica em perigo a salvaguarda que é necessário manter dos depósitos ou daqueles bens ou dos produtos financeiros que devem estar protegidos. Neste caso, na Segurança Social, por exemplo, as pensões. Mas deixe-me só acrescentar o seguinte. Eu concordo que nós fomos conduzidos por uma política absolutamente irresponsável à situação de não ter dinheiro para pagar salários. É o que vai acontecer se aqueles a quem estamos a pedir ajuda não são, ao contrário daquilo que já lhe ouvi, uma ingerência nem da União Europeia, nem do Fundo Monetário Internacional. Estamos a falar de instituições de que Portugal faz parte. Nós fazemos parte do Fundo Monetário Internacional e fazemos parte da União Europeia. E pedimos a essas instituições que fazemos parte que nos ajudem. E que nos ajudem porque estamos desesperados. Não temos dinheiro para pagar salários. Ora, no curto prazo, essa é a razão, porque o Primeiro-Ministro não tem razão quando fala sempre do PEC 4, nós não somos capazes de cumprir as metas que tinham ficado acordadas, em particular porque temos um governo que é incapaz de as cumprir, e precisamos de dinheiro. Vamos pagar por esse dinheiro, esta é a primeira nota que é importante reter, vamos pagar por esse dinheiro, que não é oferecido, evidentemente, menos do que aquilo que temos pago para emitir dívida desde o início do ano. Quer dizer, há mais salários que foram sacrificados e impostos que foram sacrificados para proteger o orgulho do Primeiro-Ministro, que não queria pedir ajuda, do que aquilo que vai acontecer para o futuro, onde ficaremos a pagar pelas necessidades de financiamento que temos e pelo dinheiro que nos vão emprestar, menos do que temos pago. Deixe-me perguntar a Jerónimo de Sousa se converge consigo nesta crítica à governação do Partido Socialista. Bom, é evidente que as críticas ao governo do PS, usando uma expressão popular, só se
perdem-as, caem no chão. Terei com certeza a oportunidade de debater com o engenheiro José Sócrates essa matéria. Mas, obviamente, aqui, portanto, o PSD não se pode, portanto, digamos, desresponsabilizar também do ato de pressão, portanto, que existiu, e esta ideia tremenda, ameaçadora, de que não havia dinheiro para salários, quando a verdade, e todos nós sabemos, que o problema estava na liquidez da banca. Esta é que foi a causa primeira e principal para que se recorresse a essa intervenção externa. Aliás, veja-se os destinatários desse mesmo empréstimo. O Sr. Deputado, permite-me que lhe diga porque é que era assim? Porque era assim. Só se me permitir, não, portanto, porque obviamente a banca... Mas eu digo-lhe porquê? Porque a banca foi pressionada, foi convidada, chamemos assim, pelo Governo, a tomar dívida pública portuguesa. E chegou a um ponto em que já não conseguia tomar mais dívida pública portuguesa e ir trocá-la no Banco Central Europeu. O que significa que a própria banca começou a ficar sem capacidade de ir buscar dinheiro ao Banco Central Europeu. E foi nesse dia que os presidentes dos bancos foram dizer ao Sr. Ministro das Finanças, sob pena de pormos em risco o sistema financeiro e a banca portuguesa, nós não vamos pedir, não vamos comprar mais títulos de dívida pública portuguesa, porque isso não nos permite, ao mesmo tempo, canalizar recursos para a economia, para manter o emprego e as empresas, e ao mesmo tempo manter disponibilidades e reservas que nos permitam financiar-se. Foi isto que aconteceu. Sim, mas eu acho que é importante dizer a verdade toda. Candidato Jerónimo de Sousa estava a criticar o PSD pelo facto do PSD ter subscrito o acordo da Troika juntamente com o Governo, com o Partido Socialista. Portanto, obviamente, as responsabilidades do Governo do PS devem ser clarificadas, e isso não temos ilusões, mas simultaneamente também a corresponsabilização. O PS, na Assembleia da República, tinha, digamos, uma maioria relativa. Quem aprovou o PEC 1, PEC 2, PEC 3, quem aprovou ou viabilizou os orçamentos de Estado, o PSD esteve com esta política. Sempre invocando o interesse nacional. Portanto, ora, o interesse nacional tem as costas largas. Como é que, portanto, com este sentido de corresponsabilização, portanto, pode depois criticar? E a questão da verdade toda, por exemplo, a banca, aquilo que o Dr. Passos Coelho disse só meia verdade, porque a banca andou a financiar-se no Banco Central Europeu a 1% de taxa de juro e vinha cá comprar dívida pública a 6% de taxas de juro. O grande problema é que foi que o Banco Central Europeu começou a apertar a malha, e aqui del Rey, portanto, é preciso liquidez para a banca. Mas se nós não tivéssemos pedido a ajuda externa, o PCP o que é que defendia? A saída de Portugal da zona euro? Portugal, portanto, o Partido Comunista Português defende para Portugal é, primeiro, portanto, como medida imediata, aquela que expus, portanto, em relação, portanto, a uma medida de emergência em relação a esses títulos e obrigações que andam a voar para o estrangeiro. Uma segunda medida de fundo estratégica tem a ver com a necessidade da renegociação da dívida. E eu quero dizer que, até por... isto não é uma elucubração do Partido Comunista Português. Olhemos o exemplo da Grécia. As mesmas medidas, as mesmas soluções, os mesmos empréstimos. Portanto, resultaram em quê na Grécia? Mas a Grécia está a renunciar a dívida já numa situação limite. Sim, mas é isso que eu queria aqui dizer. Hoje, dia 10 de maio, portanto, eu gostava, portanto, de prevenir, portanto, os portugueses, de alertá-los para isto. Não venham dar razão ao PCP daqui a 1 ano ou 2. Era o momento, enquanto temos boas condições, para fazer esse processo de renegociação. Obviamente uma proposta que não é isolada da necessidade de, por exemplo, procurar a convergência com outros países da União Europeia em circunstâncias idênticas. Deixa-me introduzir um tema que julgo que vos separa, a questão das privatizações. Gostaria depois de responder a estas questões que foram suscitadas. Tem que ver com o apoio que o PSD terá dado ao Partido Socialista durante este tempo. É o primeiro aspecto que, como é evidente, eu tenho que responder. A segunda questão tem que ver com esta matéria da reestruturação da dívida. Quanto ao primeiro... O PSD tem sido criticado por ter apoiado o acordo da Troika nas condições em que o apoiou e por ter proposto um programa de governo que, em muitos aspectos, vai para além do programa da Troika. É diferente. É diferente. Eu também posso responder isso. Mas, em primeiro lugar, a razão por que o PSD, Sr. Deputado, se absteve em 2 orçamentos de Estado e viabilizou também com a abstenção as propostas que o Governo apresentou no Parlamento sobre os diversos PECs, tiveram uma razão de ser. É que o PSD perdeu as últimas eleições legislativas. Em 2009. Foi o Partido Socialista que as ganhou. Eu tenho pena, mas foi assim. E a primeira coisa que o PSD fez foi respeitar a decisão do eleitorado. Nós não quisemos ir para o Governo com o Partido Socialista. Mas tínhamos a obrigação de não criar obstrução
não ao governo, mas ao país, porque senão o país ficava sem governo, ficava numa situação de ingovernabilidade. O que nós fizemos foi, portanto, em nome da governabilidade do país e do respeito pela decisão do eleitorado. Agora, há uma altura a partir da qual, se nós mantivéssemos o nosso apoio às políticas que estavam a ser seguidas, nós seríamos corresponsabilizados por elas. O PEC 4 foi a prova cabal do falhanço do governo. O governo, apesar do PSD ter votado os orçamentos, de ter dado as condições que envolveram aumentos de impostos que o Partido Socialista fez, apesar de tudo isso, o Partido Socialista conseguiu não cumprir uma única meta a que estava obrigado. E quando chegou ao PEC 4, nós percebemos que aquele documento não ia resolver nada, como hoje é patente e é reconhecido internacionalmente. Esta é a razão. Quanto à questão da reestruturação da dívida, muito rapidamente. Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, quando um país precisa de reestruturar a dívida, significa que todos os outros mecanismos para resolver os seus problemas de endividamento, de sobreendividamento, falharam. É quando um país não pode fazer mais nada. E paga um custo muito elevado por isso. Nós hoje estamos a pagar um custo extremamente elevado de reputação e de confiança nos mercados externos, porque não cumprimos as nossas metas. Se as tivéssemos cumprido, Portugal para o ano estaria a ter um superávit da despesa primária, quer dizer, da despesa do Estado sem juros, e não uma bancarrota como aquela que estamos a atingir. Portanto, quando um país falha, o custo de reputação é muito elevado. Mas já percebemos que o Partido Comunista Português está radicalmente contra este acordo da Troika. Aliás, nem sequer falou com a missão da Troika. Portanto, não há, em relação a esse ponto, qualquer linha de fratura entre os senhores, porque pensam coisas completamente distintas. Se Portugal, porventura, escolher um governo nas próximas eleições que não cumpre este programa que foi ajustado com a União Europeia, da mesma maneira que o atual governo não cumpriu todos os outros até aqui, aí sim, Sr. Deputado, tem razão. Nós teremos de reestruturar a nossa dívida. E aquilo que eu quero evitar é que nós cheguemos a essa situação para que os portugueses nos percebam que é mais ou menos esta, é chamarmos todos os nossos credores e dizer-lhes assim, nós não temos dinheiro. Devemos 100, olha, talvez eu pague 60. E não é agora. Vamos negociar outros prazos e outras taxas. Isto pode equivaler para economias como a nossa estar fora de mercado 15 ou 20 anos. Mas falemos então agora do programa das privatizações, uma matéria que vos divide. Jerónimo de Sousa, há alguma das empresas a privatizar, daquelas que constam do acordo da Troika, que possa vir a merecer o apoio do Partido Comunista Português, já que o PCP só tem falado nas empresas lucrativas do setor Estado? E há empresas que nós sabemos não são lucrativas. Portanto, admite a privatização de alguma das empresas públicas? Não, porque mesmo em relação a essas empresas não lucrativas, aquilo que PS, PSD e CDS preconizam e defendem é a privatização de segmentos. Por exemplo, a CP Carga, as linhas suburbanas aqui dos caminhos de ferro, nesse sentido, portanto, enfim, nós questionamos e consideramos de uma profunda falsidade esta ideia que o Dr. Passos Coelho, na apresentação do programa, dizia. Portanto, é preciso cortar, portanto, um Estado gordo, portanto, privatizando as empresas. E quando fomos ver a lista, o que é que consta? Consta aquilo que eu, na expressão popular, costumo dizer, portanto, que é o bife do lombo. Portanto, estamos a falar da REN, estamos a falar do CTT, estamos a falar da EDP, estamos a falar dos interesses da Golden Share da PT, estamos a falar da ANA, estamos a falar, portanto, enfim, de empresas que, ainda assim, contribuem com dividendos para o Estado, para que o Estado assuma... Portanto, enfim, se considera que essas empresas devem permanecer todas no âmbito do setor do Estado? Para além daquilo que o PSD propõe de privatização em áreas como a saúde. Ou seja, setores protegidos, sem concorrência, onde há sempre clientes e há sempre quem pague. Ao contrário do princípio constitucional, portanto, enfim, de uma saúde, de um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e tendencialmente gratuito, portanto, a proposta do PSD é, digamos, beneficiar os privados. E este é um problema central que está aqui colocado. Portanto, o PCP considera que não se deve mexer em nada que tenha a ver com o Estado, é isso? Não é isso. Portanto, porque é que procuram sempre descapitalizar, portanto, retirar ao Estado alavancas fundamentais e até fontes de receita fundamentais para que o Estado cumpra as suas obrigações sociais. E por isso mesmo é que nós consideramos que esta política de privatizações vai conduzir, portanto, a uma situação dramática. Porque quando as empresas foram privatizadas, lembra-se que era por causa da concorrência, era por causa do mercado, era por causa disto, daquilo, daquilo outro, o que é que está a acontecer?
Por exemplo, esta banca que vimos aqui, isto não tinha liquidez. 4 bancos privados tiveram, durante 6 anos e meio, 11 mil milhões de euros de lucro. 40% foram direitinhos em dividendos para os seus acionistas. Agora que a banca tinha dificuldade, veja lá se eles deram um cêntimo para acudir e resolver o problema. Não, foi o Estado, foram os portugueses que vão ter que contribuir. No âmbito das privatizações, qual será a sua prioridade? De todas as empresas que estão referenciadas como tendo de ser privatizadas, qual será a sua prioridade? Se for governo. Em primeiro lugar, para acabar com o mito de que o PSD é que é o partido que defende as privatizações, enquanto que os outros partidos, em particular o Partido Socialista, não falo do Partido Socialista, com certeza. Peço perdão pela omissão. Vejo sim, há uma corresponsabilidade. Que há aqui, não sei se isto é bem visível ou não, isto é, o valor de privatizações que foi feito desde 1987 pelo Partido Socialista e pelo PSD. Eu acho que é bastante eloquente. O PSD defende um processo de privatizações... O PSD, se tivesse estado no governo nesse período, não teria feito a mesma coisa? O PSD defende um processo de privatizações que corresponde à necessidade de tornar a ação do Estado mais focalizada nas áreas sociais, na saúde, na educação, na segurança social, mas não na economia de mercado. Esta é a nossa... Temos uma divergência com o Partido Comunista porque temos uma visão da sociedade diferente. Respeito outras visões, mas a visão do PSD, que eu julgo está de acordo com aquilo que é o nosso modelo de sociedade ocidental, é o de que o Estado deve meter-se cada vez menos nos negócios para ganhar força, para ter poder de regulação e de fiscalização. Mas qual deverá ser a primeira empresa a privatizar? Portanto, responda, por favor, à minha pergunta. Não, o calendário das privatizações sabe que está definido no memorando de entendimento com a missão externa. Não, eu faço esta pergunta porque o PSD acrescentou mais algumas empresas. Fez uma pergunta e eu estou a responder. O primeiro é o BPN, deve ser alienado até julho, até ao final do ano deve estar a EDP, deve estar também a ANA. Enfim, há um calendário de privatizações. O PSD não está contra essas privatizações. Acha que elas não podem ser feitas de qualquer maneira, como é evidente, mas destinam-se a quê? Destinam-se a evitar que o Estado, que é mau gestor de empresas, possa concentrar os seus recursos na área social. Significa isto que nós não podemos ter, como tivemos, por exemplo, de 2006 a 2009, todo o setor público e empresarial do Estado a duplicar as suas responsabilidades e os seus processos. Quando o senhor fala na privatização parcial da Caixa Geral do Estado... Eu vou-lhe palavra de honra que eu respondo-lhe à questão da Caixa. Mas deixe-me só concluir para amarrar esta questão. Então conclua, por favor, para eu poder fazer a pergunta sobre a Caixa Geral de Depósitos. Só durante este período, de 2006 a 2009, duplicaram as responsabilidades no setor empresarial do Estado. E duplicou também a dívida à banca. O que é que isso quer dizer? Que como estas empresas muitas vezes são mal geridas, e não é só pelos seus gestores, é também pelo próprio Estado, o que acontece é que estas empresas depois precisam do crédito que existe na banca, que não é distribuído para o resto da economia, para os comerciantes, para quem tem pequena indústria, para quem tem agricultura. Todo este dinheiro é desviado para as empresas. Deixe-me então fazer-lhe a pergunta. A privatização parcial da Caixa Geral de Depósitos implica que o controle da Caixa fica nas mãos do Estado ou fica nas mãos dos privados? Com certeza. Nós, durante o período de vigência deste acordo, que são 3 anos, não procederemos à abertura do capital da Caixa a privados. O que vamos fazer é uma reestruturação da Caixa, de modo a que ela se possa concentrar naquilo que é, digamos, a sua área privilegiada de intervenção, que é a concessão de crédito às pequenas, micro, pequenas e médias empresas. O que é que isso significa? Significa que deve ser alienada todo o setor segurador, deve ser alienado o negócio da saúde, na medida em que é um negócio também, deve ser alienadas outras participações industriais. A Caixa não nasceu para ter participações industriais, nasceu para conceder crédito. E, portanto, o que nós pretendemos fazer é conseguir, com esta reestruturação, capitalizar mais a Caixa para que ela possa emprestar mais crédito. Deixa-me ouvir Jerónimo de Sousa sobre o ponto das privatizações, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos. Eu creio que isto é o tal significado da expressão que usava, em que, de facto, um setor segurador que, por exemplo, creio que este ano deu mais de 20 mil milhões de euros de lucro à Caixa Geral de Depósitos, é essa parte que não é o PSD.
portanto, eu estou de acordo com esta, portanto, precisão do Dr. Passos Coelho, é o PS, portanto, e o PSD que querem, portanto, a privatização, porque o Sr. Primeiro-Ministro só falou, portanto, em meia verdade, portanto, dizendo que não quer privatizar a Caixa Geral de Depósitos, quando lá no acordo está, de facto, a privatização de uma parte significativa, rentável, que é a área seguradora. Verdade. É por isso que nós identificamos os 3 partidos com este objetivo. E depois, em relação, portanto, à Caixa Geral de Depósitos, e esta ideia de, bom, vai ajudar, portanto, enfim, as pequenas e médias empresas. E eu quero chamar a atenção para um facto. Deste dinheiro que vem, tanto do lado do empréstimo, quanto é que está direcionado para apoio às pequenas e médias empresas? Bem, procuramos lá no programa, no acordo, não vislumbramos. E aquilo que nós sabemos é que, como sabe, portanto, enfim, estamos a um ritmo de 17 empresas a encerrar por falidas, portanto, em insolvência, por dia. E muitas delas com problemas de tesouraria. Um tal problema da banca. Mas ouviu alguma vez o PS e o PSD proclamarem da necessidade de também acudir a estas situações, porque são mais desempregados, são mais de 200 e tal desempregados por dia, muitos deles com carteiras de encomendas, muitos deles que arriscaram, portanto, nem sempre bem, mas é verdade, foram aqueles que arriscaram, e num momento crucial, em que por problemas de tesouraria sentem o sufoco, o Estado o que diz é, não, vai para a banca e não para as pequenas e médias empresas. Jerónimo de Sousa, Pedro Passos Coelho, estamos a 10 minutos do final do nosso debate. Pela forma como ele decorreu, pergunto-lhe, Jerónimo de Sousa, estabelece diferenças relativamente a uma vitória do PSD ou a uma vitória do Partido Socialista, à luz das sondagens que neste momento dão um empate técnico entre estes 2 partidos, ou para o Partido Comunista Português é indiferente que ganhe um ou ganhe outro? Não é questão de indiferença. O problema aqui é que há uma questão central da qual, portanto, esses partidos, os 2 partidos, não podem fugir. É que o Dr. Passos Coelho pode ter ali uma resma de papel com propostas. Não tem. Mas o grande problema é que tem, de facto, um programa comum, portanto, que resultou das decisões dessa intervenção externa, da chamada Troika. E vão ter que cumprir. E por isso mesmo, portanto, um mais assim, um mais ao lado, enfim, admito que hajam diferenças aqui ou acolá, tanto de acentuação, tanto designadamente esta, por exemplo, do PSD, de tentar privatizar a água. Mas o Partido Comunista Português vê com melhores olhos, em função das, mesmo considerando as limitações impostas pela Troika, vê com melhores olhos um governo liderado pelo Partido Socialista ou um governo liderado pelo PSD, porventura em coligação com o CDS? Bom, eu, se pudesse usar uma imagem, portanto, era um pouco, portanto, dizer aos portugueses para saírem da frigideira e cair no lume. Porque, de facto, tendo em conta os objetivos estruturantes que os 2 partidos defendem, a grande questão, portanto, está em saber que partido, portanto, vai governar, não com políticas diferentes, mas com caras diferentes, portanto, com estilos diferentes, admito, com esta ou aquela nuance. Mas naquilo que é estruturante, há uma identificação. Não vê, portanto, diferença alguma ao nível dos programas eleitorais que foram apresentados? E o CDS vão ter de explicar, portanto, enfim, vamos fazer uma campanha eleitoral, de explicar aquilo que muitas vezes nos vêm dizer. A reformada de 223 euros, dizer, ouça lá, quem é que quer congelar a minha pensão? Quando um trabalhador, portanto, da administração pública, portanto, que ganha 500 euros, portanto, lhe diz, é verdade que me querem congelar, portanto, o salário durante 3 anos? Querem aumentar as taxas moderadoras? Querem aumentar os impostos? Querem reduzir a comparticipação dos medicamentos? Pedro Passos Coelho. Isto é que vai ser questionado, portanto, tanto ao PS como ao PSD. A última sondagem da TVI TVI, que divulgamos ontem, reforça o empate técnico entre o PS e o PSD. Qual é a sua explicação? Porquê é que acha que não está a conseguir convencer os eleitores de que é a alternativa a José Sócrates? Deixe-me só fazer apenas um reparo. O PSD não defende a privatização da saúde. Alguma. Não defende a privatização da saúde. De resto, o Partido Socialista é que tem um amplo movimento de parcerias público-privadas na área da saúde, não é o PSD. Mas nós não nos opomos ao instrumento. Parceria público-privada. Responda agora à minha pergunta, porque estamos realmente em cima do tempo. Mas deixe-me só dizer o que nós achamos é que nós temos de ter os doentes, as pessoas, no centro das políticas. Se elas vão a um hospital público, a um hospital da economia da misericórdia, da economia social,
desde que esse custo para o Estado não seja superior, não há nenhuma razão para que a pessoa não possa Ficou escolher. claro. Porquê que não está conseguido descolar nas sondagens? Olha, não lhe sei dizer. Não sou um analista de sondagens e não vou perder tempo com elas por uma razão. Porque eu estou a apresentar-me aos portugueses com as ideias que são minhas e do PSD, que são estas, não são as ideias do grupo de missão. Nós respeitamos o acordo que o Governo fez em nome de Portugal com a União Europeia. Mas quando diz que não consegue... o nosso programa é muito mais, vai muito mais além, não se esgota com a Troika. Mas quando diz que não encontra uma explicação, que não sabe dizer, está perplexo? Não vou deter-me nessa matéria. Sou muito prático. Digo aquilo em que acredito e digo aos portugueses o que é importante, do meu ponto de vista, para o país mudar. E depois fico de consciência tranquila quando os portugueses decidirem. Agora, o que eu não gostaria era que os portugueses decidissem com desinformação ou com mentiras. A ideia de que o PSD quer acabar com a escola pública, que quer acabar com os hospitais públicos, com a saúde pública, faz-me lembrar aquela máxima antiga que faz rir toda a gente, que o Partido Comunista comia criancinhas. O Partido Socialista hoje está a utilizar uma estratégia de medo junto da sociedade. De modo a dizer assim, é verdade, isto está tudo muito mal. Mas olhem, tenham cuidado, porque ali com o PS ainda vão ficar pior, porque vão ficar sem as pensões. Ora, e o PSD não está a conseguir comunicar o contrário? É verdade, mas para isso é que é a campanha eleitoral. A verdade é que quem está a destruir o Estado Social em Portugal há muitos anos é o Partido Socialista, é o engenheiro José Sócrates. E quem quer defender o Estado Social, quem quer sustentabilidade, quer dizer que as pensões na hora da verdade possam ser pagas, que os salários na hora da verdade possam ser pagos, que os jovens portugueses possam aceder a bolsas para estar no ensino superior, que o Partido Socialista, que este governo cortou. É para isso que o PSD está e reafirma aqui que não fará governo com o PS? Com certeza. Eu acho que o país tem de escolher com as contas claras. Eu julgo que as sondagens foram úteis para isso, para perceber que as pessoas, no dia em que forem decidir, precisam de saber, querem mudar ou querem ficar com o que está. Não podem estar a votar num partido e depois sair-lhes um governo de outro partido. E acha que ainda pode ter uma maioria absoluta aos portugueses? E já reparou que, sob esse ponto de vista, o Partido Socialista está cada vez mais isolado. Porque ainda ontem o Dr. Paulo Portas, se bem ouvi, explicou que não iria participar num governo com o Partido Socialista. Nós não participaremos num governo. O que é que ajuda essa resposta de Paulo Portas? Ela desfez as tuas dúvidas? Não são as minhas dúvidas. Não, foi as dúvidas que levantou. Cada líder partidário deve esclarecer o eleitorado de qual é a sua conduta. Mas tem-se esclarecido relativamente à resposta de Paulo Portas, dada ontem aqui? Sim, julgo que ela foi concludente. Jerónimo de Sousa, se o PSD vencer as eleições e formar governo com o CDS, o que é que há esperado da parte do Partido Comunista Português em termos de oposição daqui em diante? Bom, um pouco retardador, mas estava a ouvir o Dr. Passos Coelho e a pensar, segundo a sua teoria, o Grupo Melo na saúde vai ser muito filantrópico, como se não fosse o lucro, o negócio que os movimenta em relação ao setor da saúde. E em relação às PPPs, às parcerias público-privadas, lembrar, enfim, eu admito que queira sacudir as responsabilidades do governo do PSD, em 2003, mas foi um partido responsável, no governo, responsável pela criação dessas parcerias público-privadas. E a minha pergunta, o que é que há esperado em termos de oposição do Partido Comunista Português? Primeiro, não devemos avançar juízo de valor, porque ainda falta o decisor decidir. E nesse caso concreto é o povo português. Porque há muito esta concepção de que o eleitorado é uma espécie de cotada onde há dois partidos que decidem, enfim, se vão ganhar ou não, se vão fazer governo ou não. Deixemos o povo português pronunciar-se. Em segundo lugar, a confirmar-se um resultado dessa natureza, obviamente que as dificuldades dos portugueses iriam aumentar, sem dúvida. Mas também, nós consideramos que este povo português, que vai ter uma oportunidade para no dia 5 de junho clarificar, votando, foi sempre, mas sempre o povo português que decidiu com a sua luta. Mas se acha que as dificuldades vão aumentar, isso significa que o Partido Comunista Português vai preparar-se para mais greves, mais manifestações, mais protestos de rua? Não
faça, enfim, não anuncie isso com esse ar tremendista. Estou a perguntar. Com esse ar tremendista. Portanto, enfim, eu acho que os trabalhadores portugueses, as populações, devem usar todos os seus direitos constitucionais, incluindo o direito de manifestação, de protesto, de greve, para defender os seus direitos. Porque essa teoria da resignação, do conforme-se, do como e calam, portanto, não resulta. Portanto, porque este elemento decisivo vai ser a luta dos trabalhadores e do nosso povo que vai decidir. Uma última pergunta, Pedro Passos Coelho. Convidou Eduardo Catroga para Ministro das Finanças. É verdade, a notícia que vem hoje publicada na imprensa. Deixe-me dizer, Dr. Judite Sousa, eu ainda não fiz nenhum convite para o Governo, pela simples razão de que as eleições ainda não aconteceram. E nunca cairia no ridículo de estar a convidar pessoas para um Governo que não está em condições de tomar posse. Mas admite convidá-lo? O que lhe posso dizer é que tenho na minha cabeça o que pode ser o bom Governo que vou constituir. E não deixarei, caso ganhe as eleições, como espero, de apresentar esse Governo em primeiro lugar. E Eduardo Catroga seria um bom Ministro? Eu não quero avançar nada sobre esse Governo, como disse, mas posso garantir-lhe que o Dr. Eduardo Catroga fez um trabalho excelente na coordenação deste programa eleitoral com que hoje o PSD se apresenta às eleições. Portanto, é uma pessoa com quem pode contar? Não, é uma pessoa com quem já contei e com quem conto, com certeza. Muito bem, vamos então ao minuto final. Jerónimo de Sousa. Bom, Portugal não é um país pobre. Portugal tem potencialidades desde a agricultura, desde o mar, desde a nossa indústria, com uma riqueza muito particular que são as próprias pessoas, que são os trabalhadores, que canalizando com uma política diferente, que confiando nas potencialidades nacionais, no nosso aparelho produtivo, na produção nacional, nas potencialidades dos portugueses, dos saberes, das qualificações, nós consideramos que é possível uma vida diferente, um país melhor. E é nesse sentido que no dia 5 de junho, portanto, nós consideramos que o voto na CDU é um voto que corresponde a essa realidade e a esse sentimento. É possível uma vida melhor. É possível um país sair desta situação de lamaçal para a qual, portanto, o PSD, PS, portanto, e CDS atiraram o país durante 35 anos. É possível, com esperança, com confiança, com dificuldades, obviamente, mas eu acho que o povo português tem potencialidades tão grandes e o próprio país que isto não há de ser sempre assim. Pedro Passos Coelho. Dizer que nós estamos, de facto, numa situação muito difícil. Os portugueses sabem de quem é a responsabilidade por esta situação. Mas agora, mais importante do que estar a apurar as responsabilidades, porque elas serão refletidas no resultado das eleições, é preciso saber quem é que tem capacidade para retirar o país da situação em que ele está. E do meu ponto de vista, o jogo, desse ponto de observação, está muito claro. Nós temos um governo que falhou todos os compromissos, todas as metas e todas as previsões. Se corrêssemos o risco de ter o mesmo governo no dia a seguir às eleições a executar este programa, estaríamos, como diz o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, a fazer uma coisa que seria terrível para Portugal, que era reestruturar a sua dívida. É isso que nós queremos evitar. O Partido Socialista conduziu-nos até este pedido de ajuda externa. E eu tenho confiança que o PSD vai tirar o país desta ajuda externa. Mas isso vai impor sacrifícios e é um caminho difícil. Não digo que não seja difícil, mas vai valer a pena, porque também eu, como o Sr. Deputado, confio no povo português e em Portugal. Obrigada, Pedro Passos Coelho. Obrigada, Jerónimo de Sousa. O próximo debate na TVI é na próxima semana. Aqui estarão de novo Pedro Passos Coelho e Francisco Louçã. Boa noite. Está a ser lançado desde já o convite para esse próximo debate, neste ciclo de frente a frente que estamos a organizar até às eleições legislativas antecipadas de 5 de junho. Debates, entrevistas, reportagem, todos os dias, no Jornal das 8, nós informamos, você decide. Boa noite.